Olá! Estamos em clima de Olimpíadas e hoje o nosso episódio vai falar a respeito de alta performance dos atletas e, por que não, a alta performance nossa no dia a dia. E o nosso convidado, mais do que especial, é um ex-atleta de alta performance, Sérgio Bruni, que ele também é host do podcast Cuidando de Você e criador de uma plataforma super inovadora chamada UCOR, que é uma plataforma direcionada para melhorar a saúde mental das pessoas através do sono. Sérgio Bruni, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente está até preocupado aqui com o horário, porque a gente conversou muito aqui na prévia, né? Verdade. E muitos assuntos. É um prazer imenso estar aqui. Muito, muito obrigado mesmo. E já que você falou de clima de Olimpíada, eu fico muito feliz. Na verdade, me emociona muito a Olimpíada, porque o Brasil, com muito pouco investimento, a gente vê o que esses atletas conseguem fazer e, de fato, estarem brigando pelos melhores lugares do mundo, né, na Olimpíada. Então, Sim. Isso é maravilhoso. E aí, depois a gente vai discorrer muito aqui o quanto que as ferramentas, colchões, o que as coisas impactam no nosso sono, quanto que o sono impacta na alta performance, mas, de novo, muito, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui, é exatamente isso que a gente quer conversar aqui e escutar qual foi a sua experiência como atleta de alta performance, mas para contextualizar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, queria que você contasse um pouco aqui para nós como que foi a sua trajetória aí de atleta de alta performance, qual era a modalidade, enfim, contar um pouco de você. Bom, eu joguei tênis profissionalmente, foram quase 10 anos, tive ranking mundial, joguei, eu acho que eu viajava basicamente 10 a 11 meses por ano, eu viajava numa época que não tinha Google, não tinha internet, então era a Barça que atualizava uma vez por ano, esse era o que a gente, já estou falando aqui minha idade, né? E olhe lá, atualizava uma vez por ano, porque o investimento era alto. Muito. Mas que era uma época bem diferente do que a gente vive hoje, né? Essa questão de menos redes sociais, tudo, então tinha um trabalho muito forte de introspecção, mas ao mesmo tempo muito pouco a gente se falava da parte, esse acompanhamento psicológico, né, vamos falar assim. Mas eu comecei a jogar tênis profissionalmente, eu tinha 17 anos, eu já treinava bem desde os 14, eu comecei mais tarde, na verdade, um pouco, e minha vida era como de um atleta era minha profissão, né, desde adolescente. Então, eu treinava 8 horas por dia, não tinha Réveillon, não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha namorada, ou às vezes assim até tinha, mas tinha que seguir a minha agenda, né? Então, e ficava 2, 3 meses viajando e não conversava com a pessoa, aí voltava, ficava 2 semanas, e viajava mais 4 meses, e voltava a ficar mais uma semana, e de repente ficava 6 meses fora de casa, e sempre dividindo o quarto com alguém ou com outros atletas. Cheguei a dividir um quarto com 17 atletas num banheiro, porque isso barateava muito o nosso custo, né? A gente dividia a diária do hotel por todas essas pessoas. Mas é o que eu falo, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, porque é muito intenso. De fato, você abre mão de tudo na vida para realizar um sonho. Então, assim, olhar a Olimpíada e o que essas pessoas estão alcançando e conseguindo é inacreditável, para falar a verdade. Você sabe, Sérgio, Olimpíada é uma coisa mágica, né? Ela acaba nos tocando, assim, de uma forma geral. E aí, quando você fala, né, de todos esses desafios, essa semana a gente estava até conversando em casa sobre isso, né? Tomados pelo clima olímpico, obviamente, a gente conhece profissionais de alta performance, às vezes você chega a saber onde mora uma celebridade, tem acesso e tudo mais, mas um atleta de alta performance que vai para a Olimpíada, são poucas as pessoas que conhecem, e eu acho que o desafio de um atleta de alta performance, ele é tão grandioso, porque você, além de ter que ter essa dedicação para os treinos, para você alcançar a alta performance, você tem que fazer escolhas na vida, que foram todas essas que você acabou me dizendo, né? E que isso acaba tendo um resultado para você aí ao longo da vida, vai acarretar em alguma coisa ao longo da vida. São aspectos muito mais comportamentais e emocionais, que são as consequências que vão gerando. E hoje, olhando para esse Sérgio, né, que se dedicou a tudo isso e que
teve sim, né, que abrir mão de muita coisa e passar por toda essa trajetória. Quais foram os desafios que hoje, com a sua maturidade, você consegue identificar que você passou e que teve um aspecto, um impacto, aliás, na sua vida? Muito, muito legal essa pergunta, porque eu vim do esporte individual, né? Tá. Então só depende de mim, basicamente, né? Lógico, seria uma negligência minha falar que só sou eu, né? Sempre tem uma estrutura por trás, treinadores, em vários momentos psicólogo, nutricionista, né? Então tem toda uma estrutura que vai... E o adversário, né? E o adversário. Sem ele você não vai. Exato. Mas, mais do que o próprio adversário, exato, no tênis você precisa da outra pessoa, senão você não vai chegar a um ponto que você não evolui. É que nem na arte marcial, você precisa do adversário para evoluir. É diferente do atletismo, por exemplo, algumas modalidades. E aí, esse trabalho, primeiro, ele já começa um trabalho muito forte de autoconhecimento, que eu acho que é o ponto principal e que hoje eu vejo a gente tendo uma desconexão cada vez maior nos dias atuais, por conta de redes sociais, dessa questão da internet, de como eu preciso me aparentar para os outros, né? Enquanto que na minha época não tenho que aparentar nada, eu tenho que ser eu, com os meus valores e dar o meu melhor. E hoje, também corroborando com isso, a internet ela mostra muito o resultado só, mas ela não fala muito do processo. E é o que eu falo para todos, ame o processo, porque é ele que vai fazer o seu resultado ser de alguma forma. Sim. Talvez o resultado não seja exatamente aquilo que você sonhou, mas se você abrir mão de coisas importantes para você atingir aquilo que você quer atingir, independente se você vai atingir ou não, esse esforço e essa dedicação ela já vai ter valido a pena. Porque ela te transforma como indivíduo. E eu acho que aí é onde está o grande X da questão. O esporte, eu falo, ele é um dos maiores, junto com uma boa estrutura familiar, ele é, se não um dos maiores, ele é o maior formador de caráter de uma pessoa. Porque para mim o caráter é aquilo que você faz todos os dias constantemente. Se forma o seu caráter. Então, todo esse processo de abertura de mão, de dedicação, de motivação, eu chamo de trade-off, né, das trocas que você faz. Quando eu entrei no mundo corporativo, vamos falar o mundo mais tradicional, entrando na faculdade, depois fazendo o mercado corporativo, ele ficou tão simples para mim, porque assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Então, é fazer. Porque o esporte ele te amadurece muito mais cedo. Porque enquanto meus amigos estavam saindo, bebendo, muitas vezes passando o final de semana jogando videogame, eu estava treinando por um objetivo muito maior. Então, isso já vai te trazendo uma visão diferente sobre as coisas. E hoje eu vejo as pessoas focando muito mais no prazer imediato do que no benefício do futuro. E eu prefiro muito mais olhar o benefício lá na frente. E para eu ter esse benefício, o que eu preciso fazer hoje? As pessoas não colocam o dia de hoje como o principal motivador dela. Ela coloca o resultado futuro como um potencial motivador dela. E aí, se ela não faz hoje ou amanhã, a probabilidade dela desistir é muito maior. Então, E aí, lógico, tem a criança também. Se você está mais amadurecido, você fala, a criança, ela faz o que quer e o adulto faz o que precisa ser feito. Sim. Então, quando eu entrei no mercado corporativo e olhando o meu dia a dia, foi muito mais uma construção minha de saber navegar no mundo corporativo do que, de fato, eu precisar de determinadas disciplinas e dedicação, qualquer coisa do gênero, porque eu já sabia que isso era parte de mim, já não era uma coisa que eu precisava construir. Sim. Entendo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, sim, com certeza, que na verdade, assim, que era a minha próxima pergunta era o que você trouxe da sua vivência como atleta de alta performance, que começou ali aos 14 anos, né? Como você disse, que você começou a jogar com 14 anos e depois aos 17. Como que você trouxe isso para a sua rotina, para o seu dia a dia agora que você... Agora não, né? Sim, há algum tempo que você já não está atuando mais na alta performance como um atleta, mas no nosso dia a dia, no mundo corporativo, a gente tem que ter essa entrega de alta performance e tudo, né? E assim, então, por exemplo, vamos traduzir, fazer uma tradução simultânea. Exato, então olha só, coisa que para mim, já desde o esporte, era super importante o descanso. Então, assim, os meus ex-treinadores, eles falavam, o descanso é tão importante ou mais do que o próprio treino. Mas a gente está preocupado em fazer academia. Sim. A gente está preocupado em aquela comida que vai me deixar magro. E não, de repente, a comida que vai me nutrir mais. Sim. Mas aquilo que vai manter o meu corpo magro.
Será que ele é saudável ou não? Então a gente começa a tomar decisões errôneas. O esporte me trouxe, por ser alta performance, e cada detalhe faz a diferença, então o descanso ele era fundamental. Coisa que hoje a gente está vendo um problema seríssimo na nossa humanidade, que é a falta de sono, por exemplo. Exatamente. E aí, por isso que eu fiquei te olhando, assim, muito reflexiva nisso que você falou agora nessa seu discurso, último discurso, Sérgio, porque assim, quando a gente fala que precisa abrir mão de algumas coisas, sabemos que sim, o atleta de alta performance precisa fazer isso. Mas quando a gente traz para a nossa rotina do dia a dia, a gente também vê aí uma massa de novos entrantes no mercado de trabalho, querendo ter essa alta produtividade e buscando alguns artifícios e abrindo mão de coisas, alguns artifícios que possam estimular, né? E abrindo mão de coisas que são importantes, como, por exemplo, o descanso. Isso. Então, e às vezes a gente faz uma comparação que, no meu ponto de vista, pode ser uma comparação errônea com eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder fazer uma entrega. E esse abrir mão, muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão abrindo mão do descanso. E aí entram naquele ciclo do burnout, todas essas coisas que estão acontecendo, né? Com o nosso comportamental, né? E a gente vê as empresas muito preocupadas com essa questão. Então, é por isso que eu falo, eu fiquei muito reflexiva com o que você falou, porque a gente precisa realmente tomar esse cuidado de, sim, a gente precisa ter uma dedicação, mas a gente precisa entender qual é a trajetória da dedicação para que a gente possa ter uma alta performance na vida, né? E não só no âmbito corporativo. Não, então, exato. Aí, ó, vamos pegar por dados, por exemplo. Então a gente olha e vamos falar do sono, que para mim é a base. Porque sem o sono, em algum momento você vai ter outros transtornos. Vão ser transtornos alimentares, comportamentais, cognitivos, vai gerar algum problema. Então o sono ele tem que ser encarado como a base para eu ter longevidade e qualidade de vida. Sim. Se uma pessoa, um indivíduo, ele dorme 1 hora menos do mínimo necessário dele, do relógio biológico, que é em média de 7 a 9 horas, então não é aquela coisa, eu não durmo 8 horas, mas é entre 7 e 9, tem os outliers que de repente dormem um pouco menos, mas já é comprovado cientificamente, pessoas que dormem menos de 6 horas vai ter algum impacto na saúde dela, principalmente cognitivo. Se você dorme 1 hora menos, você vai consumir no dia seguinte de 400 a 600 calorias a mais. Então, você já começa a ter um distúrbio maior alimentar, porque você mexe com algumas questões hormonais e alguns gatilhos do seu corpo que você inibe ou você aumenta o poder de saciedade. Então, você inibe o poder de saciedade. Então, você vai aumentar. Por isso, quando a gente saía na balada, você ia comer o cheeseburger e batata frita. Você não vai pedir um prato de salada no final da noite. Porque o seu corpo está num processo metabólico muito intenso. Porque quando a gente dorme, principalmente no sono REM, que é a hora que você está sonhando, você chega a trabalhar 30% mais o cérebro do que acordado. Então, o quanto que você tem que consumir de energia para fazer sonhar, para fazer toda a consolidação da memória, todos os aprendizados que você fez no dia, é nesse momento que ele vai fazer. E o sono REM ele é randômico, ele vai aparecendo e saindo ao longo da noite. Então, quando você começa a entrar nesse estágio, se você não está dormindo, você vai estar acordado e provavelmente você vai estar com a geladeira. Sim. Então, talvez aqui, alguém que tenha o comer noturno, alguma coisa, normalmente pessoas que dormem mais tarde, elas acabam atacando a geladeira. Porque você já deveria estar entrando num processo metabólico e descansando o seu corpo. Porque o processo, quando a gente começa a anoitecer fora, começa a anoitecer dentro de casa. E por conta da Revolução Industrial, anoitece fora e a gente mantém todas as luzes super claras dentro de casa. Sim. Então são pequenas ações que você já começa a olhar, que muitas vezes você nem percebe, que está impactando no seu comportamento. Hoje, mais de 50% dos transtornos mentais, já que você falou de burnout, ansiedade e depressão, é decorrente de um sono mal dormido ao longo da vida. E aí você fala, mas eu tenho uma insônia. As pessoas têm erroneamente, ela dormiu uma noite mal dormida, estou com insônia. Não, você só teve uma noite mal dormida, Débora. Tá tranquilo, talvez você tá estressada. Talvez você perdeu o emprego. Você tem que ver se é uma questão pontual. Ou se é uma questão que está se tornando crônica. Então, insônia, por exemplo, ela tem que ocorrer 3 vezes, pelo menos 3 vezes na semana, por 3 meses consecutivos, para talvez ser configurado uma insônia. Então, olha como é um pouco mais complexo. Claro. E hoje, qualquer pessoa tem um evento, ela já dá uma nomenclatura para aquele evento. Sim, erroneamente. Tudo tem nome, né? E aí, se você vai no médico e fala, estou com insônia, ele olha e fala, faça isso. E aí ele vai te dar muitas vezes
um ansiolítico, um antidepressivo, alguma coisa, ou um remédio para dormir, porque de fato você tem um problema que você trouxe para ele, mas na verdade você não, só teve uma noite mal dormida. Então você pode fazer ações que a gente chama de higiene do sono, que você poderia fazer trabalhos psicoeducativos muito mais interessantes do que diretamente no medicamento. Sim. E isso vai impactando em todas as outras frentes. Então, se uma pessoa ela não dorme direito, a probabilidade dela fazer menos atividade física aumenta. Porque ela começa a ter mais dores, ela começa a ter menos energia, ela começa a sentir... A pessoa, quando começa a dormir mal, ela começa a ter pensamentos mais negativos. É comprovado cientificamente isso. Ô Sérgio, me fala uma coisa. E a gente voltando para os atletas e para a Olimpíada, você tá me falando isso, né? Eu falo assim, gente, é uma loucura, porque imagina a Olimpíada, esse mega evento, o mundo inteiro olhando para isso. Exato. E aí a gente tem a nossa atleta ginástica, a Rebeca, que acabou de ganhar medalha. Imagina como foi a noite dessa menina, uma noite antes. Ela sabe que ela está competindo com a melhor do mundo. E para apresentar o podcast, eu me dá um friozinho na barriga. Imagina essa menina que vai disputar um pódio olímpico e tudo mais. Então, como que ela vai para a cama esperando ter um sono adequado? Talvez essa ansiedade, essa expectativa toda gerou tudo aquilo nela num ambiente que não é um ambiente favorável, porque não é a zona de conforto dela, do quarto dela, da casa dela. A gente sabe que eles estão ali na Vila Olímpica e tudo mais. Como que isso, de repente, ela não dormiu bem, né? Como que isso impacta no dia seguinte na prova dela? Eu acho que é um super desafio o dormir nesses grandes eventos para concorrer a medalhas. Super. Né? Aí tem dois fatores, né? Lógico que nesse caso que ela está disputando a medalha, ela já se ambientou mais com o fuso horário tudo, mas também pode ter uma questão de jet lag. Sim. Às vezes você chega de viagem, no dia seguinte você já tem um torneio. Isso vai ter um impacto importante. No caso dela, a ansiedade ela é inerente, não tem como. E aqui não é ansiedade colocando no ponto de vista só negativo. Eu também estava ansioso para vir para cá. Então eu me preparo, leio um pouco do roteiro, entendo quais assuntos a gente vai falar. Então isso é uma ansiedade boa. Então talvez essa ansiedade dela, que sempre vai existir, pode sim ter um impacto na qualidade do sono dela, ou no descanso dela, vamos falar assim. Mas também, ao mesmo tempo, pode ser, aí eu coloco que o atleta ou a pessoa de alta performance, a competência dela está muito atrelada ao nível de preparo que ela tem. Então, as oportunidades aparecem para quem está preparado. Sim. Porque talvez a oportunidade pode aparecer para todo mundo aqui do estúdio. Se você está mais preparado do que todo mundo, talvez você enxergou a oportunidade e falou, opa, não posso perder isso. E talvez para mim passou batido porque eu não estava ainda preparado para enxergar ela. Então, se ela enxergou a oportunidade e conseguiu executar muito bem aquilo que ela estava executando, é porque ela conseguiu sim entender que a ansiedade dela é muito mais para ela poder descansar do que ficar olhando lá na frente, que eu já passei muito por isso, de falar, se eu ganhar o jogo de amanhã, eu vou ficar no ranking tal, e se eu ficar no ranking tal, aí eu consigo entrar na chave principal daquele torneio, e se eu entrar na chave principal daquele torneio, eu já estava com 6 meses pra frente, e estava deitado na cama meia-noite, a hora que eu olhei no relógio era 2 da manhã, a hora que eu olhei no relógio era 3 da manhã, aí já fala, meu Deus, agora eu preciso dormir, aí você não consegue dormir. Se você está muito bem preparado, e bem estruturado, com uma equipe boa, a probabilidade de você entender que o processo que eu estou fazendo ele é tão bem feito que amanhã é mais um dia. Mesmo sendo, talvez, um dos momentos mais importantes da vida dela. Sim. Porque ela também passou por isso na Olimpíada passada, ela tirou também medalha de bronze e prata. Então, ela já é uma atleta que veio se estruturando emocionalmente, fisicamente e no desenvolvimento do corpo dela e da habilidade que ela tem. Tanto é que ela falou que ela vai se aposentar do simples agora, né? Só por equipe eu acho que ela vai competir. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que quanto mais treinado você tá, mais preparado você tá, que é o dia a dia, mais calmo, entre aspas, você consegue dormir antes de uma competição tão importante quanto essa. Então, assim, não que você não vá estar ansioso e, de fato, talvez tenha um sono diferente. Sim, mas... claro. Se você não se preparou ao longo do caminho, dificilmente você vai ter uma qualidade de sono que você vai falar, cara, basicamente eu tô aqui meio que por sorte também. Sim. Que já no esporte individual ele minimiza muito isso. Então isso mostra que ela é uma mulher extremamente bem preparada, com muita qualidade, com uma equipe muito boa e de fato ela se dedicou muito para estar onde ela está.
Sim. Não acontece por acaso as coisas. E por falar em dedicação, é muito legal te ouvir, né, ter essa troca assim, dessa experiência toda que você está trazendo aqui para nós. E eu acredito que toda essa sua vivência como atleta de alta performance te conduziu para o projeto da plataforma, o Core, né? Que inicialmente essa plataforma ela tratava só do ambiente do sono, né? Cuidava do sono, e aí agora, antes aqui do programa, você estava me contando um pouquinho que tem uma abrangência maior, agora que vocês estão lançando um escopo com uma abrangência maior, fazendo até mesmo esse paralelo que a gente discutiu aqui no meio da nossa conversa, com a vida real, né? Com esse ambiente corporativo, com o atleta, um atleta de alta performance com um profissional ou um ser humano de alta performance, que a gente acaba criando todas as expectativas e tudo. E eu queria que você contasse para a gente agora a respeito de como veio, né, a ideia da plataforma, ela nasceu através do sono, e discorresse aí para a gente. Só antes, o atleta de alta performance olímpico e um profissional de alta performance, eu acredito muito que tem alguns pilares que são fundamentais para você ser uma pessoa de alta performance. É a maneira que você pensa, né? Se a gente falar do mindset da pessoa. Então, o segundo é o ambiente que você vive, né? Então, se você está num ambiente de pessoas, sei lá, drogados, a probabilidade de você usar drogas vai ser muito grande. Se você está num ambiente de que pessoas te alimentam a você ser uma pessoa melhor, a você se desenvolver, a você ganhar novos conhecimentos, a probabilidade de você se tornar uma pessoa melhor, ela acaba aumentando muito. Então, o ambiente define muito quem você é. E aí, se você está num ambiente bom, com uma boa mentalidade, a probabilidade de você conseguir galgar degraus importantes, ela aumenta, e isso vale para qualquer profissão, para qualquer coisa que você vá fazer na vida. E aí, como diz o Ayrton Senna, não importa a cor, classe social, se você se dedicar com amor, com dedicação, fé em Deus, porque isso também é importante, você ter fé, trabalhar a espiritualidade, etc., você vai chegar lá de alguma forma. E aí, olhando isso, eu via que o sono, eu olhava muito como a base, até por uma dor pessoal minha, porque eu tenho um transtorno do sono, e aí por uma questão também da minha família, por uma depressão muito profunda de uma pessoa, mas eu vi que também outros pilares acabavam impactando a qualidade do sono. E ele não é excludente. Então se eu não durmo, eu fico mal. Mas também se acontece isso que eu te falei, você perdeu emprego, morreu alguém, você talvez também não vai ter uma qualidade do sono que pode acabar impactando e se tornar um problema crônico. Que são episódios que acontecem na vida das pessoas normal. Exato. E hoje, como a gente tem muita informação, né? Então, como a gente falou na prévia, hoje uma criança de 6 anos tem mais informador que o imperador de Roma e que o Alexandre o Grande. Então, mas só que a gente está indo para bibliografias ruins e tomando decisões ruins. Então, vão atrás de boas informações para tomar boas decisões. Quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, não é possível hoje as pessoas terem tanta informação e não entender a importância de fazer uma atividade física. E a importância de se nutrir de uma forma melhor. Aqui eu não estou falando para você ficar comendo vegetais e frutas e legumes todo santo dia. Mas o que eu estou falando é de que forma você está nutrindo a sua vida. Desde a parte da alimentação, da sua alma e do seu ambiente com as suas relações. Porque as relações são muito importantes. Sim. A gente viu hoje já que o nosso intestino tem 1 milhão de neurônios. Ele é inteligente. E muito das doenças das mulheres depois do câncer de mama é câncer no intestino. No homem, depois do câncer de próstata, é no intestino. Então as doenças estão vindo muito da forma que a gente está se alimentando. E as pessoas continuam cada vez comendo mais porcaria, mais ultraprocessados. Se você vai tomar essa decisão ou não, uma questão sua, mas falta de informação não tem mais. E aí quando você vai para o sono, depois estresse, e eu comecei a entender que quando eu aplicava o sono nas empresas, mas se a gente olhar esse pilar também, se olhar isso, eu falei, quer saber, eu vou criar um índice então de saúde e performance, onde eu vou unir esses pilares e de uma forma, um cálculo estatístico feito com profissionais da saúde, a gente criou um índice da saúde e performance corporativa, onde a nota da empresa ou daquele colaborador, a gente cria uma jornada de desenvolvimento para ele, sempre tentando atrelar os valores e o autoconhecimento. Porque sem isso, a pessoa não vai conseguir sustentar aquilo que ela está colocando à disposição. Porque não é ela, né? Não é autêntico. Então, e a gente fala tanto de autenticidade, tanto de mostrar vulnerabilidade, se você não abrir o seu livro para você, dificilmente você vai se tornar uma pessoa muito frustrada ao longo da vida. E hoje, 79,3% dos brasileiros são infelizes no local de trabalho. E então a gente está falando que quase 80% da população brasileira é infeliz. Não estou dizendo que vamos buscar a felicidade, aquele gratiluz, estou longe disso.
A questão não é o gratiluz aqui, Sim. mas a questão, porque a gente tem conta para pagar também, Claro. tem boleto para pagar. Mas é entender que quão mais próximo eu consigo montar estratégias na minha vida para me aproximar de algo que esteja mais aderente aos meus valores. Excelente. Então, de repente, você está trabalhando num lugar, mas eu preciso pagar a conta. Tenta montar um plano, porque hoje você tem acesso à informação, de tentar montar um plano um pouco diferente. E você tem a maturidade também que não vai ser tudo sempre 100%, né? Graças a Deus, exatamente. Né? Esse é o segredo da vida. Porque aí, senão é o gratiluz, né? Exato. Não, tem que estar tudo 100%. Se não for 100%, eu quero mudar, quero trocar, e aí você vai estar sempre naquela busca de algo que é inatingível. Eu não sou muito romântico, né? Eu sou mais pragmático nesse ponto de vista de que equilíbrio, para mim, é uma palavra muito forte até. Mas é importantíssimo, e eu acho que é o maior desafio que nós temos, né? Exato. Encontrar o equilíbrio nas nossas intensidades, enfim. Bom, Sérgio, nós já estamos indo para o final, e aí eu queria que você trouxesse para a gente aqui agora, no começo você já falou alguma coisa de eu faria tudo de novo, mas com toda certeza você, ao longo da sua trajetória, você foi adquirindo mais experiência. Sim, lógico. E eu queria que você contasse para a gente aqui o que o Sérgio Bruni de hoje diria para o Sérgio Bruni lá que começou com 14, 17 anos. Se fosse num outro ambiente, eu ia ficar bem emocionado, né? Porque essas coisas são muito intensas. Sim. Mas não que se eu voltasse atrás eu não faria algo diferente. Lógico que a gente sempre vai fazer, é muito mais fácil. O que eu não abriria a mão é que eu não deixaria de jogar tênis, né? E não faria isso tudo de novo. Mas eu falaria, confia mais em você. A vida é uma grande escola, então se você não ganha, você aprende. E eu amaria muito mais o processo. Eu era muito, muito só focado no resultado. E isso só me frustrou. Porque se eu não fosse o novo número 1 do mundo, o próximo Guga, de nada adiantou. Se eu não fosse um cara que ganhasse muito dinheiro jogando tênis, nada adiantou. E, na verdade, essa jornada e o que a vida de atleta para mim trouxe, as amizades que me deram, porque é todo mundo tão intenso querendo realizar um sonho, que você cria amizades que são inimagináveis, é impagável, assim. Então, os meus melhores amigos, né, são do tênis, eram os meus adversários e são os meus melhores amigos, porque eles viveram tudo ao meu lado. Meu primeiro ponto no ranking mundial, minhas decepções, meu término de relacionamento, meses fora de casa, sem falar com ninguém. Então, assim, eles viram tudo, minhas felicidades, angústias, tristezas. Sim. É muito intenso. Então, eu falaria mais assim, ame mesmo o dia a dia, porque é o seu dia que vai fazer a sua noite, é o seu dia que vai fazer você conseguir atingir alguma coisa, e você cria a sua própria realidade. Então, assim, se eu vou ser aquele cara super bem sucedido, o tempo vai dizer. Então, consequência. Exato. Então, vive o dia de hoje da melhor forma possível, tentando impactar a vida das pessoas da melhor forma possível, tentando me cuidar da melhor forma possível, e não é só tentar, é fazer. Porque às vezes você fala, eu tentei emagrecer. Mas você fez alguma coisa? Não, então você não tentou. Né? Eu sou mais duro nessas coisas. Sim. Você tem, eu tentei dormir bem essa noite. O que você fez? Eu fiz a mesma coisa de ontem. Não, então você não tentou. Porque então você foi lá, foi mais cedo pra cama, fez as coisas que precisavam fazer? Não fiz. Então você não tentou. A gente tem que só tomar cuidado com essa coisa da autocobrança, né? Sim. E aí você tá falando, me veio uma coisa da neurociência, que eu acho que é tema para um outro programa aqui, mas a neurociência ela tem falado muito a respeito das relações, né? E você tocou num ponto aqui que é super importante, que você falou, teria curtido mais o processo, porque construir relações que são relações mais sólidas, e quando você constrói essas relações, você não se sente sozinho, e aí talvez o atleta de alta performance, o profissional, a pessoa de alta performance, quando ela se enxerga num movimento que não é um movimento solitário, talvez a história da competição pelo primeiro lugar do pódio, se você não fosse o novo Guga, isso não funcionaria, pode ser muito mais saudável, muito, né? Mais. A gente veio de uma geração em que essa competitividade, ela era para ser o número 1 do pódio, e hoje você pode estar simplesmente entre os melhores da alta performance, não necessariamente o primeiro, porque esse primeiro vai estar sendo rotativo, mas quando você olha que esse pódio é algo que é para a sua saúde física, mental, emocional, relações, né? Isso, perfeito. Então eu acho que, por isso que eu falei, é tema para um outro episódio aí que a gente vai falar, mas é um assunto que eu tenho me interessado bastante. Mas você tocou no ponto principal, é assim, neurociência. para todos os ouvintes, até porque a gente está terminando, é assim, cuide das suas relações.
olhe quem está do seu lado. A pessoa te estimula a ser uma pessoa melhor? Ou você quer fazer, eu estou tentando fazer esse projeto, eu emagrecer, ou fazer uma atividade, vai começar com isso, e te desestimula? Fique do lado de pessoas que te estimulem a ser um ser humano melhor. Porque é aquela coisa, andorinha não anda sozinha, Sim. né? Então, se você vai juntando essas forças, você faz um ambiente mais agradável. E já tem o próprio estudo de Harvard da felicidade que fala, no final, todos que estavam no leito falaram, o que você faria? Ter relações de qualidade. É isso, então, até arrepia, até me arrepia. Então cuide dela, porque é ela que vai fazer você ser uma pessoa mais saudável, com mais longevidade. Eu fico emocionada quando falo essas coisas, porque eu sou uma pessoa de relações humanas, né? E eu acho que quando a gente humaniza as coisas, a gente tira desse aspecto de resultado e não sei o quê. Embora é importante, a gente tem que alcançar esse resultado, e me emociona bastante, porque eu acho que é esse o caminho. Sérgio, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, mesmo assim, estou muito feliz de ter você aqui com a gente, e você que nos acompanhou até agora nesse episódio, eu agradeço, muitíssimo obrigado, e espero você no nosso próximo episódio. E e até lá não, e não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, de salvar, faça muito tudo isso, porque isso ajuda muito a crescer o canal, tem que fazer isso. Exatamente, o seu canal, pode me falar, por seu, favor. Não, o meu e o seu. É o dela. Hoje é o dela. Hoje é o dela. Vamos lá, é arroba... Bom, comigo nas redes sociais, é mais o Instagram, ou LinkedIn, é Sérgio Bruni, ou SM Bruni no Instagram. E tem um canal do podcast também, chama Cuidando de Você, bem legal lá, vai poder ver bastante assunto. Legal. E sobre a plataforma, onde que pode encontrar? ukor.com.br, vai ter bastante informação lá. Sérgio, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. E você que está aqui com a gente até agora, muitíssimo obrigada também. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, @proespuma e @ineroficial. E o nosso podcast está na plataforma do YouTube e Spotify. Muito obrigada e até o próximo.